às 19h30, no próximo sábado. Amém? Tem mais algum aviso? Abra a sua Bíblia, juntamente comigo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Diz-nos assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, de pele, mas ainda não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram em pé. Leia comigo, ou após mim, esta parte. Eles receberam vida. Mais forte, eles receberam vida. Frase típico de quem está vivo: eles receberam vida. Agora a frase de quem forma um exército: e era um exército enorme. Para ser exército precisa ser mais forte. Mais uma vez. 1, 2, 3. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados.
Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês. Porei o meu espírito em vocês. E vocês viverão. E vocês viverão. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você viverá. Você viverá. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Fale assim: falei e fiz. Deus é um Deus que fala e um Deus que faz. Palavra do Senhor. Feche seus olhos. Espírito Santo da verdade, sopra sobre nós agora. Faz-nos reviver e voltar a ter esperança de novo. Sê conosco, Senhor. Somos dependentes teus. Por Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Ezequiel é um livro que está contextualizado num período de exílio. Eu preciso que vocês me ajudem com esse microfone aqui. Período de exílio significava, para o Antigo Testamento, para a história do povo de Israel, o momento mais triste possível de todas as punições que Deus poderia trazer sobre a nação de Israel por algum pecado eventualmente cometido. A pior delas seria o tempo de exílio. Exílio significa estar desterrado. Exílio significa você ser expulso da sua própria casa. Exílio significa você não ter um lugar para reclinar a cabeça. Deus tirou a nação do Egito, prometeu dar uma terra, e colocou esse povo numa terra. Mas o mesmo Deus que colocou essa nação ali, alertou essa nação sobre o que poderia acontecer a eles, se eles obedecessem, e portanto colheriam os frutos da obediência.
mas também os alertou com relação à desobediência. E o pior dos frutos que eles poderiam colher por causa da desobediência era exatamente o exílio, ou seja, ser expulso da sua própria terra. Quem aqui já fez viagem para fora do Brasil, ou já morou fora do Brasil, sabe que não há lugar melhor para você estar do que a sua pátria. Nós temos muitos irmãos que foram para fora e, portanto, alguns deles nem pretendem voltar. Mas eu também sei de muitos deles que sofrem no exílio o que muitos de nós não sofremos. A começar pelo preconceito, pela xenofobia e muitas outras coisas. Eu tenho familiares que depois de ter passado um período em um dos países do Oriente, voltou para o Brasil porque não conseguiu viver ali por causa do preconceito exagerado para com ele e seus filhos. Todos os dias, os seus filhos eram alvo de bullying na escola. Então, quem fica fora, às vezes, abre mão de algumas coisas em troca de outras. Mas não há nada mais terrível. E quando a gente está em viagem, tem algo fantástico. Eu sinto isso toda vez que eu volto, eu não sei quem sente. Quando a gente pisa em solo brasileiro. E mais ainda, quando a gente, depois de uma viagem, seja longa ou seja mais curta, quando a gente coloca os pés dentro de casa. Não tem coisa melhor. É sempre bom ter para onde ir. É melhor ainda ter sempre para onde voltar. Mas esse povo perdeu a esperança de um dia poder voltar. Chegou o dia em que a Babilônia, uma nação estrangeira, veio, sitiou Jerusalém. Sitiar, na linguagem bélica do Antigo Testamento, é acampar-se ao redor da cidade, ou depois entrar, mas antes começa com um acampamento ao redor da cidade. Como as cidades eram muradas, os exércitos não podiam lutar contra as muralhas. O que eles faziam? Eles ficavam acampados ao redor, fechavam todas as possibilidades de entrada de alimento e de água, para forçar as pessoas que viviam ali dentro a se renderem. Um cerco poderia durar de 1 mês a 2 anos. O cerco na cidade de Jerusalém foi tão terrível, mas tão triste, que quando um cerco durava 2 anos, ao final desse período, já temos relatos na Bíblia e na história, de que mães faziam a seguinte proposta umas às outras: comamos o nosso filho hoje, o meu hoje e amanhã comamos o seu. O canibalismo era adotado depois de 2 anos sem comida num lugar.
a cena que hoje a gente pode ver nos anais da história, quando estudamos um pouco sobre o nazismo na Alemanha, quando visitamos o Museu do Holocausto em Jerusalém, e a gente vê imagens que fazem a gente chorar. Imagens de judeus esqueléticos, judeus que foram ou que chegaram a situações terríveis quando foram perseguidos por Hitler na Alemanha. Mas esse capítulo de Ezequiel 37 conta um momento tão triste para os judeus como foi o período do nazismo. Os babilônios, depois de 2 anos de cerco, entraram na cidade. E quando entraram na cidade, as coisas realizadas ali foram cruéis. Quando uma nação tão terrível como era a Babilônia entrava numa cidade, depois de um cerco, os homens eram mortos, as mulheres violentadas, as crianças que sobreviviam eram levados como escravos, e os irmãos se dividiam, eram separados como despojos dos soldados que estavam famintos por sangue. Esse povo todo foi tirado dessa cidade e foi levado para a Babilônia. Quando chegaram na Babilônia, começa o período de zombaria, porque os babilônios agora começam a olhar para os judeus e falam assim: vamos lá, vocês que diziam que o Deus de vocês era invencível, onde está o Deus de vocês agora que vocês são escravos da nossa terra? Eles chegavam, zombavam dos judeus e diziam assim: cantem para nós, usem os seus instrumentos e cantem os hinos de Sião aqui na Babilônia. Eu quero ver vocês cantar para o Deus de vocês é aqui, porque aqui o Deus de vocês não pode nada. Depois de muita humilhação, e depois de ter passado alguns anos, aqueles homens e mulheres que estando na Babilônia ainda alimentavam o desejo de retornar, aos poucos a esperança foi morrendo. Diga comigo assim para a pessoa que está do seu lado: não deixe a esperança morrer. É fácil esperar 1 ano, é fácil esperar 2 anos, às vezes é fácil esperar até 3 anos, mas é difícil quando o tempo vai passando. Sabe quantos anos esse povo ficou na terra estrangeira? 70 anos. Os que chegaram no meio da vida morreram. Os que chegaram crianças ficaram velhos. E quando eu lia essa palavra, o Espírito do Senhor aplicava à nossa realidade. A situação em que essa nação vive, no exílio, é a situação que muita gente está vivendo. Tem muita gente vivendo um exílio existencial. Tem muita gente que encontra, às vezes,
lugar em vários âmbitos da existência, só não consegue estar dentro de si mesmo. Mas há situações em que há pessoas que não estão vivendo um exílio existencial, mas estão exilados da sua própria casa. É gente que acha abrigo em tudo quanto é lugar, mas quando chega em casa não tem paz. Quando chega em casa não tem alegria. Quando chega em casa não encontra abrigo. Quando chega em casa não encontra acolhimento. Quando chega em casa não encontra lar. Mas é possível que alguns de nós, ou alguém em nosso meio, não esteja vivendo um exílio só existencial, ou um exílio da sua própria casa, mas esteja vivendo um exílio, um distanciamento de Deus. Porque estão longe de casa. Deus hoje quer que você volte. Deus quer reverter o exílio de pessoas aqui hoje. Eu não sei em qual esfera da sua vida você está vivendo esse exílio. Se é espiritual, se é familiar, se você é o filho que não encontra abrigo em casa, ou se você é a mulher que não encontra na sua casa o lugar do seu descanso, ou se você é o homem que tem procurado abrigo fora, mas não tem encontrado ou não procura reencontrar-se na sua própria casa. O problema é que às vezes essa situação ela pode ficar tão grave que a gente ainda alimenta a esperança por um dia, por um mês, por um ano, 2 anos, mas à medida que o tempo passa, é natural do ser humano ir se acostumando, perdendo as esperanças, perdendo a expectativa de que um dia isso ou essa realidade pode mudar. E é assim que começa o capítulo de número 37 desse livro. Essa semana eu cheguei em casa, entrei, fiz tudo o que tinha que fazer, e lá pelas tantas, já meio tarde da noite, eu precisei de algo que estava dentro do meu carro. A essa altura minha esposa já estava deitada, meu filho também, e eu comecei a procurar dentro da minha casa a chave do meu carro, para não ter que descer sem ela, eu ia dar a viagem perdida. E eu procurei, e não encontrei. E depois de ter procurado muito, eu sentei no sofá, e falei, eu preciso refazer o caminho que eu fiz para encontrar essa chave. E aí eu fui lá para a porta, e fui tentando lembrar por onde eu passei. Fui primeiro nas roupas, e não achei na roupa que eu estava usando a chave do carro. E aí, depois que eu não encontrei na roupa, eu falei, eu preciso refazer o caminho de novo. Mas eu estava fazendo o caminho de dentro para dentro. Até que eu decidi ir do lado de fora e refazer o caminho do elevador para dentro. E eu encontrei a chave na porta de casa, do lado de fora. Naquela hora, Deus falou comigo. Deus fala com a gente nas pequenas coisas.
Na hora eu me senti até impulsionado a postar essa frase, mas Deus falou: aguarda um pouco. Amadurece o que eu vou te ensinar a partir disso. O que Deus falava ao meu ouvido é: não adianta procurar do lado de dentro o que você deixou do lado de fora. O que essa nação perdeu não está do lado de dentro, mas está do lado de fora. E chega uma situação, chega uma época, chega uma circunstância em que não adianta você procurar forças aí dentro, porque não tem mais. É nesse momento que Deus pode entrar com providência. O capítulo 37 começa exatamente assim: o Senhor leva o profeta para o meio de um vale cheio de ossos, e o profeta caminha de um lado para o outro para ver a situação. E ele constata que os ossos estavam muito secos. Se puder ir pondo na tela os versículos que nós vamos acompanhando, serei bem breve. Ezequiel 37, verso 2. Os ossos estavam muito secos, ou os ossos estavam sequíssimos. E Deus perguntou ao profeta, no verso 3: filho do... Gente, como é que Deus pergunta? Filho do... estes ossos poderão tornar a viver? A situação ficou tão caótica que até o profeta perdeu a esperança. A situação ficou tão triste que até o homem de fé perdeu a expectativa. E o profeta disse: Senhor, eu já não sei mais. Só tu sabes. Só tu podes fazer alguma coisa. Só tu podes mudar essa situação. Só tu podes intervir. Só tu podes trazer vida ao que não tem vida. A expressão que Deus usa é filho do homem. E filho do homem, porque essa expressão, Ben Hadam, é uma expressão que ressalta o aspecto humano do profeta. Ele é profeta, mas é homem, é filho do homem. E há situações em que o ser humano não pode mais fazer nada. E quando o ser humano não pode mais fazer nada, mas reconhece que há um Deus que pode trazer vida àquele que está morto, trazer a esperança aos sonhos, ressuscitar de novo a vontade de viver, ressuscitar de novo a vontade de ser usado por Deus, ressuscitar a vontade de levantar, ressuscitar a vontade de acordar, ressuscitar a vontade de ir trabalhar, ressuscitar a vontade de fazer algo diferente. Senhor, tu sabes, está em tuas mãos, porque eu não posso fazer mais nada. Agora repita comigo: quando começa a falência humana, inicia-se a manifestação do poder de Deus. Deixa eu explicar isso aqui para você. Enquanto você estiver procurando aí dentro o que já está fora, enquanto você estiver querendo ou procurando em você mesma
ou em você mesmo, a força para reverter essa situação, Deus vai ficar aguardando, até que Ele vai te perguntar: filha do homem, filho do homem, e aí? Oh Senhor, agora não dá mais, é só contigo, só tu sabes, só tu podes, só tu tens o poder. Quando nós reconhecemos isso, aí Deus diz: agora deixa comigo. Versículo de número 4. Começa a ação de Deus. E a ação é: filho do homem, profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Falar com osso. Deixa eu explicar isso aqui para você rapidamente. Lá em Israel, na época desse texto aqui, quando uma pessoa morria, ela era sepultada, ou colocada às vezes dentro de alguma tumba, que às vezes era cavada na rocha. Um ano depois, quando já não havia mais carne naturalmente, nem nervo, nem sangue, nem pele, mas somente os ossos, os familiares vinham, retiravam os ossos e faziam um sepultamento definitivo, um segundo sepultamento. Ou seja, esses ossos aqui que representavam toda a casa de Israel, já estão tão mortos, que não há mais possibilidade de vida, porque agora já são ossos. Já está na iminência do segundo sepultamento, e o definitivo. Os ossos estão espalhados no chão. E o Senhor fala: Ezequiel, fica no meio dos ossos. Você sabia que para um judeu ter contato com corpo, com ossos, era uma impureza? Ele fala: fica no meio. Senhor. Só que Ezequiel não questiona, e qualquer questionamento é apenas uma conjectura do pregador. Ezequiel não questiona. Ezequiel vai para o meio dos ossos. E aí do meio dos ossos, Deus fala: profetiza. Para quem, Senhor? Para os ossos. Diga assim, ó: Deus, às vezes, brinca com a gente. Profetizar para morto há 1 ano. Tem hora que Deus manda a gente fazer umas coisas que parece maluquice. Senhor, se alguém me vê aqui falando com osso, Ezequiel, você está vendo o osso, eu estou vendo pessoas. Ezequiel, você está vendo cacos, eu estou vendo gente. Ezequiel, você está vendo gente sem esperança, eu estou vendo gigantes. Ezequiel, você está vendo gente derrotada, mas eu estou vendo vitoriosos nesse lugar. Ezequiel, profetiza aos ossos para que vivam
e diga assim a eles, verso 5: eu farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, e porei tendões, e farei aparecer carne, e cobrirei com pele, e colocarei espírito, e vocês terão vida de novo, e saberão que o Senhor é o que traz à existência aquilo que não existe. Sabe por que Ezequiel não questiona? Porque Ezequiel serve ao Deus que criou o universo pela palavra. Deus criou as coisas pela... Gente, pela... Como é que Deus faz coisas, gente? Diga: pela palavra. Como Deus criou o universo, gente? Como é que Deus ressuscita pessoas? Como é que Deus anima o nosso espírito? Como é que Deus nos anima a alma? Como é que Deus anima a igreja? Como é que Deus manifesta a sua presença? Como é que Deus aviva uma nação? Pela palavra. Pela palavra você mata, e pela palavra você se torna instrumento de vida. Pela palavra você amaldiçoa. Pela palavra você faz alguém encurvar-se existencialmente. Pela palavra você decreta ou influencia histórias e destinos. Pela palavra você tira a alegria do dia de alguém. Pela palavra você faz alguém chorar. Pela palavra você faz um filho achar que não é nada. Pela palavra você faz o seu pai ou a sua mãe achar que tudo que fez não valeu de nada. Pela palavra você mata. Pela palavra você fere. Pela palavra você magoa. Pela palavra você se precipita. Mas pela mesma boca você pode extrair o sorriso de alguém. Com a mesma boca você pode fazer o seu filho que não acreditava voltar a acreditar. Pela mesma palavra você pode ver o brilho de novo no rosto da sua esposa. Pela palavra você pode fazer uma casa ressurgir, e pela mesma palavra você pode sepultá-la. Profetiza, Ezequiel. Sua boca não é instrumento de Satanás, sua boca é instrumento de Deus. Pare de ser pessimista. Pare de ser uma pessoa que só profere coisas ruins. Pare de amaldiçoar seus filhos. Pare de usar palavras torpes. Seja a boca de Deus. 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 Fale uma palavra para a pessoa que está do seu lado aí. Eu vou te dar um tempo, uma palavra, uma frase. Seja a boca de Deus. Fale apenas uma coisa que você quiser dizer. Fale alguma coisa para a pessoa que está do seu lado. Seja a boca de Deus aí para ela. Para o seu filho, fale para ele. Fale para ele. Seja a boca de Deus aí. Seja a boca de Deus. Olha aqui. Para aí, para aqui, para aí. Vamos fazer de novo. Para aí. Vamos parar com esse negócio de achar que ser boca de Deus é falar coisa de religião. Pastor, eu não sei falar, eu fico até sem palavras. Para com esse negócio.
Quando você diz para a pessoa que está do seu lado assim: você está lindo, você está linda, você é uma abençoada, você é um abençoado, você vai vencer, você está sendo boca de Deus. Seja a boca de Deus agora. Vamos tentar de novo. Seja a boca de Deus. Eu profetizei conforme a palavra ordenou, o verso 7. E enquanto eu profetizava, houve um barulho. 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 É o barulho de Deus trazendo à vida aquilo que não tem vida. É as coisas encaixando-se de novo. Em Ezequiel, lá no capítulo de número 3, no capítulo 3, verso 12, diz assim: depois o Espírito elevou-me e eu ouvi esta estrondosa aclamação, que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes, roçando umas nas outras, e atrás deles o som das rodas e um forte estrondo. Então o Espírito me tirou de lá. Sabe o que é esse barulho? Não é ainda dos mortos, porque eles ainda não começaram a juntar osso no osso ainda. Esse barulho, antes dos ossos começarem a se juntar, é o barulho de Deus se movendo para resolver, para agir, para vir em seu favor. É o barulho da ação de Deus. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. E os ossos começaram a se juntar, osso com osso, e eles foram cobertos de tendões, e depois de pele, mas ainda não havia espírito. Profeta Ezequiel, fala: Senhor, profetiza de novo. Senhor, de novo, de novo. Agora, já tem osso no osso, carne com carne, tendão e pele. O defunto está completo, mas ainda é defunto. Diga assim: não adianta ser completo, é preciso ter vida. Primeiro Deus junta os pedaços, depois Ele dá vida. Você acredita nisso? Ele junta os pedaços e te dá vida. Sabe por que Deus não dá vida antes de juntar os pedaços? Porque senão vai ficar uma coisa parecendo filme de terror. Já pensou? Uma mão para o lado de lá se mexendo sozinha, um pé para o lado de lá se mexendo sozinho, um osso se mexendo. Então primeiro Deus junta os pedaços. Repita comigo: primeiro Deus junta os pedaços, depois Deus sopra a vida. Eu preciso terminar, meu irmão, mas eu também tenho de te dizer:
Ezequiel profetizou mais uma vez no verso 9. Veio dos quatro cantos da terra o Espírito. O Espírito veio e trouxe vida. Eles se puseram de pé. Eles se puseram de pé e ficaram como um exército. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. E era um exército enorme. Eu preciso dizer para você, para terminar. Eu não sei quão exilado você se encontra. Eu não sei quão morto você está. Ou fisicamente, por uma doença que se agrava. Ou espiritualmente. Ou psicologicamente. Ou emocionalmente. Eu não sei como está a sua situação. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Você não pode estar mais morto do que morto estavam esses ossos. Às vezes você pode dizer: eu cheguei no fundo do poço. Se você acha que chegou no fundo do poço, deixa eu te dar uma boa notícia. Você vai parar de cair. Agora Deus vai te tirar daí, vai te levantar e vai te trazer a vida. Deus vai te trazer a existência. Eu não sei quão sem esperança você está, mas de uma coisa eu sei: o Deus que eu sirvo, que criou todo o universo pela palavra da sua boca, profetiza na sua vida hoje, para que você volte a viver, para que você tenha vida. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus. Traz vida sobre os mortos agora. Traz vida, Espírito Santo. Oh, Espírito da verdade. Oh, Espírito da verdade. Espírito da verdade, sopra sobre nós agora. Aleluia, aleluia. Oh, Rei do que te cai de rebasturiana. Aleluia,
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia! Quero chamar aqui o presbítero Gesivaldo. E de pé como você está. Vamos fazer a leitura bíblica. E vamos agora nesse momento participar da ceia do Senhor.